Gente, estou aqui com essa deusa magnânima, essa mulher que é responsável por esse grande evento acontecer, terceiro Congresso Internacional da Nova Ciência, promovido pelo Instituto Fernanda Bem. Como é que está o coração? Eu estou tão feliz porque quando a gente decidiu fazer um evento aqui no Frei Caneca, que é um espaço gigante, né? Então, quando você faz um evento, você não sabe... eu nunca tinha organizado um evento desse tamanho. 1.400 pessoas, gente. Exato, 30 palestras, né? 8 alunos apresentando 32 casos clínicos. Então, é uma demanda grande, né, para administrar. E no fim tá tudo super lindo, tá as pessoas, bastante gente no evento, as palestras fluindo, as pessoas gostando dos conteúdos. A gente fez uma proposta literalmente bem integrativa, né? Que normalmente tem um congresso de saúde mental, o congresso de câncer. A gente decidiu fazer em um único congresso aulas sobre câncer, sobre endometriose, saúde da mulher, saúde mental, Parkinson, Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Então são vários temas diferentes, porque eu tinha vontade da pessoa que vinha aqui, por exemplo, aprender aquilo que ela já pratica e aprender novas coisas também, né? Então eu acabei de ter um feedback e sem perguntar, ela falou assim: eu amei estar num evento que tem todos esses conhecimentos. Por quê? Quando eu tiver um paciente de autismo ou de Alzheimer, eu vou saber, eu ouvi isso no congresso, eu sei tratar, agora eu me sinto segura para abordar esse paciente. Você sabe que foi uma das coisas dos maiores feedbacks que eu recebi dos profissionais que estão aqui? Primeiro, a gente tem profissional da saúde que está fazendo o curso ou já fez o curso e acompanha e utiliza as técnicas biofísicas, mas principalmente, que é uma das coisas que eu mais amo no conteúdo do curso, são pessoas. Inclusive eu entrevistei uma ex-advogada como eu, que foi diagnosticada com câncer, não aceitou os tratamentos convencionais e tratou o câncer todo através do... Ela fez o curso e começou a utilizar as terapias junto com a filha e ela teve remissão do câncer. Inacreditável. Isso é incrível. Quando eu comecei o curso, eu comecei para profissionais da saúde, quando começou a pós-graduação lá em 2017, né? Mas eu tinha uma clínica integrativa em Curitiba, tratava pacientes oncológicos, e aí quando veio esse paciente, surgiu um paciente aqui em São Paulo com câncer, tinha já metástase, e ele veio para ser tratado comigo, só que eu falei assim, olha, eu não tenho como assumir você, porque eu não tenho aqui em São Paulo toda a estrutura que eu tinha em Curitiba. Aí eu indiquei ele para um outro profissional e aí ele foi. Aí lá chegou nesse profissional integrativo, só o exame genético deu R$30 mil na época. Aí ele falou, Fernanda, eu fiz o exame, só que agora eu não tenho mais dinheiro. Eu falei, nossa senhora, a gente tem que saber disso, né? Essa é uma grande realidade. A pessoa, ela chega, a gente tem dois tipos de profissional, de paciente. O 8 que está começando e de repente ele gasta todo o dinheiro, depois fica desacreditado, aí ele vira o 80. Fala, doutor, o que você pedir para eu fazer, eu faço, só que eu não tenho mais o dinheiro para fazer o tratamento. Exato. E aí, quando aconteceu aquilo, eu fiquei assim, nossa, e agora? Eu não percebi que essa pessoa não tinha tanta condição. Eu indiquei ele para um profissional que tinha um custo altíssimo o tratamento, né, que eu julgava ali um bom profissional, só que não foi um bom tratamento, porque ele gastou o recurso dele só na análise, e depois ele não tinha recurso para fazer o que ele tinha que fazer. Aí eu falei assim, olha, Lucas, eu posso falar o nome dele porque já é público. Lucas, o que eu penso, você vai ter que aprender a se tratar. Então você vai fazer o curso, e a gente vai te acompanhar no curso, né? E você vai aprender e você mesmo vai fazer seus tratamentos e você vai investir num Zapper, e quando você tiver que analisar o que você tem que fazer, você vai na empresa, você usa o ProSync na empresa. E assim ele fez, e no último dia do curso, da formação, ele estava curado. Ele mesmo se curou e hoje ali ele é um profissional. Então, ele atua com práticas integrativas. Sim. Hoje. Então, o que eu percebi com isso? Gente, como que eu vou restringir? A cura é para todos. Todos têm que ter direito a isso e podem ter.
E hoje em dia, depois dessa pandemia, dessa vacina, é só gente morrendo, é só gente doente, a gente não é nada, a gente tem muito poucos profissionais que estão capacitados para tratar esses pacientes, muito pouco mesmo, então a gente precisa aumentar, né, ampliar esse número de profissionais. E na prática eu estou vendo isso acontecer demais. Hoje, na verdade, uma aluna que é TI, ela falou assim, eu vim aqui, eu tenho que te dar um feedback. Eu fui na aula prática, eu sou sua aluna da pós, ela é TI, eu fui na aula prática e lá eu vi, através da microscopia, que eu estava com um terreno super oncológico. Comecei a fazer o tratamento que você orientou lá na aula e tal, tô ótima. Mas lembra que naquele dia da aula você orientou um frequencial para a saúde da mulher? Eu mandei isso para uma amiga ou uma prima, acho que de Manaus, que estava há não sei quantos anos, eu acho que há mais de 10 anos tentando engravidar, eu não tenho certeza isso, tá? Eu sei que é muito, mais de 10. E mandei esse frequencial para ela não tinha nem esperança de engravidar mais, porque já tinha uma idade super avançada, e em 45 dias ela engravidou. Peraí, mas isso foi só o floral? Só o floral frequencial, ela fez unicamente o floral. Só que aquele floral frequencial, aquela fórmula, deve ter mais de 100 frequências. Foi ela mesma que elaborou o floral? Não, fui eu. Era uma coisa que eu tinha feito pra mim. Era uma gênia. Não, eu tinha feito pra mim. E aí, eu falei assim, copia a minha fórmula. Foi uma cópia da minha fórmula. Você entendeu? E aí, gente, foi uma coisa ali daquele dia, capturou o meu produto, gerou o produto, mandou pra ela. Nem era um produto comercial, né? Hoje a gente tornou isso um produto comercial, que é o Femini, mas nem era só a minha fórmula. Eu vou falar que essa história e muitas, a gente escuta cada depoimento quando a gente está estudando, porque é um final de semana por mês, você fica assim, imerso de um monte de informação. Mas Fê, qual que é a importância para você da teoria do terreno biológico? A importância é tudo, o terreno é tudo, né? Então, ontem, um exemplo, a gente está aqui no segundo dia do congresso. No primeiro dia do congresso, a gente já trouxe 2 casos clínicos, do professor Eloir e o Ednir. E por que eu escolhi algumas pessoas? Eu escolhi essas 2 pessoas porque o Eloir era delegado e o Ednir era delegado, e o Eloir também não era um profissional da saúde. E então, eles entraram na pós-graduação turma 3, estão fazendo de novo a turma 4, e para tratar o pai, que estava doente, e o outro também foi para tratar o pai. Pede para alguém ficar aqui? Será que não tem? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aí você corta. Sim. Cortar, né? Volta de novo para falar o caso que você trouxe Você trouxe agora nesse congresso 2 palestrantes que são alunos e que têm casos incríveis. Exato. E o meu objetivo de trazer esses alunos que têm esses casos, eles tinham outras profissões e eles buscaram para tratar. Os 2 tinham um pai com câncer, né? Aí o Eloir apresentou 2 pacientes, ele não conseguiu tratar o pai dele, que ele era da turma 3. Não deu tempo de tratar o pai dele, mas ele trouxe 2 relatos de caso de 2 curas de pacientes oncológicos com as práticas integrativas. E por que eu quis trazer esse relato de caso? Porque eles trataram só tratando o terreno biológico. Eles não usaram medicação, não usaram naltrexona, não usaram nada. O que eles usaram? Nem químio, o paciente nem chegou a fazer químio. Nem rádio, nem nada. Tem ali o depoimento. E os exames de antes e depois, o PSA 1 era 100, foi para 1, os depoimentos, né? E os exames também. O que eles fizeram? Detoxificação de metais tóxicos, zeolita, micronutrição com o Total Nutri, zapper para os patógenos e tiraram os alimentos que não eram os bons alimentos. Só isso. Então, o Eloir tratou 2 casos de pacientes com caso de câncer de próstata. O Eloir, do caso de ontem, trouxe caso de dímero D, depressão, tinha um outro paciente oncológico também. E o que eles mostraram? Que o tratamento foi igual.
E o que é igual? A mesma base. É testar o alimento, testaram quais eram as toxinas, testaram quais eram os micro-organismos, fizeram zapper para o micro-organismo, hidroiseólita para as toxinas, tiraram os alimentos, deram uma micronutrição. E dois melhoraram de câncer de próstata, o outro de câncer de pâncreas com a mesma base, que é a base do terreno biológico. Ou seja, então não é apenas entender a teoria do terreno biológico, é entender a teoria e saber individualizar sobre qual conduta a ser feita. Porque o terreno biológico é individual de cada um. E a gente tem percebido que hoje a gente vai ter outros relatos. Vocês já tiveram, eu perdi essa aula. Hoje vocês tiveram a Adélia também, né? Então a Adélia, ela é uma terapeuta e ela trouxe um caso de câncer de estômago. Um paciente sem químio, sem rádio também, em 30 dias sumiu um tumor de 8 centímetros. Esse paciente ia fazer uma cirurgia em 45 dias. Qual que era o caso desse paciente? Ela testou quais eram os micro-organismos envolvidos, patógenos, os alimentos, não sei o quê. Em 30 dias ele repetiu os exames para fazer a cirurgia e aí não tinha mais o tumor. Também foi o mesmo tratamento, só que o patógeno desse paciente do câncer de estômago provavelmente era diferente do patógeno do câncer de próstata. Por exemplo, no caso do Eloir, que ele trouxe uma alopécia, né? Aí ele identificou lá um micro-organismo que tem a ver com a alopécia. Então tinha 5 proteína spike que ele achou. Será que ele colocou dente? Eu não lembro. Vou perguntar depois para ele. Para ele, né? Agora eu quero muito. Tinha. Ele falou de dente, sim, algum micro-organismo de dente, alguma coisa. E aí ele falou lá de 5, 6 micro-organismos e ele fez o programa específico e aquele paciente se tratou. Ou seja, tratar o terreno biológico é identificar o que está adoecendo cada paciente. E quais são os agentes adoecedores? São os patógenos, são os alimentos que ele ingere que ele não consegue digerir, são os metais tóxicos do ambiente dele. Então, por exemplo, ontem eu vi uma microscopia de uma pessoa. Eu tinha muito pouco tempo, mas ela tinha um quadro depressivo, um quadro de fadiga, e eu pensei, né? Tipo um quadro degenerativo. Eu falei, você mexe com solventes? E ela mexia com piche. Nossa, solvente a empresa puro. Então o terreno dela é diferente do meu, porque eu não mexo com solventes, mas eu tenho uma vida muito acelerada, eu tenho um estresse muito alto. Sim. Então, para me tratar, é me desacelerar, baixar minha frequência cerebral para tratar ela e tirar o solvente. Aí que tá a individualidade. Fê, me fala uma coisa aqui, deixa eu virar para esse ladinho, para a gente pegar esse fundo aqui da Nova Ciência. Amanda, para cá, pega esse fundo. Fala pra gente um pouquinho, um spoiler da sua palestra de amanhã. Atenção mulheres, hoje são mais de 2 milhões de mulheres diagnosticadas com lipedema. Se você tem aquele probleminha nas suas pernas que você acha que é celulite e na realidade não é, o que você tem para falar para essas mulheres? Então, por que eu decidi trazer esse tema de lipedema, que nunca ninguém viu eu falando sobre lipedema? Porque o objetivo de fazer um congresso é trazer coisas diferentes que vão agregar, porque a pessoa vem para se atualizar, ela vem no congresso para se inspirar, para se conectar, para aprender, né? E eu tenho que acertar na maioria das pessoas, eu tenho que ensinar algo que seja novo, aquilo que está atualizado para as pessoas. E o que está acontecendo? Quantos casos de infertilidade você via 10 anos atrás? Há 20. Há 10 anos atrás, bem menos. Há 20, muito menos. Agora, é muito caso de infertilidade. Porque essa situação do momento, nosso ambiente, está aumentando muito a infertilidade. E agora começou a surgir muito lipedema. Muito, e gente, o que mudou? Mudou a genética ou mudou o ambiente? E tem mais um detalhe. As mulheres que estão diagnosticadas com lipedema estão tratando com cirurgia plástica. O que você tem para falar para elas? Eu sou a favor e contra. Eu também acho que a cirurgia plástica ela é maravilhosa, eu sou super a favor da cirurgia, mas eu só acredito que antes da cirurgia você precisa tirar os fatores inflamatórios. Imagina uma cirurgia de lipedema, quando você tirou a metade do lipedema e ele só vai aspirar o restante. Então, como é que é a sua abordagem hoje para pessoas que estão... Depende do grau do lipedema. Então, o lipedema é diferente da celulite, é diferente do linfedema.
Então, o linfedema é um comprometimento linfático que tem acúmulo de líquido. E isso você tem que trabalhar com TMS, que é uma máquina que estimula a linfa, com detox de linfa no hidrovitalis, com frequência para a linfa, né? Você tem que identificar, vírus gosta de ficar na linfa, tem que identificar quais são os vírus que estão ali naquele sistema linfático comprometendo. Isso é linfedema. O lipedema, ainda não está esclarecida a causa, mas tem muito a ver com estrogenicidade, resistência insulínica e o acúmulo, o maior número de adipócitos, de células de gordura nos membros inferiores e às vezes no braço. Então, é aquela mulher que tem mais células de gordura no membro inferior, logo quando ela ganha um pouquinho de peso, ela é desproporcional ao tamanho dos membros inferiores da parte superior do tronco. Ela é gordinha embaixo e magra em cima, ou muito gorda embaixo, e literalmente é gorda, porque é gordura. Por quê? Porque ela tem mais adipócitos nesse local. Só que esse linfedema, esse lipedema, esse crescimento inadequado e irregular dessas células, desses adipócitos, fazem um crescimento irregular. Então quanto mais adipócito, maior o processo inflamatório. Quanto maior o processo inflamatório, começa a fazer fibrose. Então é quando tem aquele aumento com dor, entendeu? Chega a doer. Ou seja, uma cirurgia de lipoaspiração nesse lipedema, sem ela tirar os fatores inflamatórios que o causaram, pode criar essa fibrose? A fibrose acontece antes já. A fibrose acontece independente da cirurgia. Mas pode gerar uma maior consequência se não limpar o terreno? Aumentaria com certeza a fibrose. Então, como eu te falei, qual que é a minha opinião sobre cirurgia plástica? Eu falaria, depende do grau. Num grau 1, você consegue tratar só desinflamando, neutralizando a estrogenicidade dessa paciente, tratando a resistência insulínica dessa paciente, tirando cândida, tratando cortisol, desintoxicando. O grau 1 você consegue facilmente. O grau 2, você também consegue ter uma abordagem muito boa. Quando você começa a entrar no grau 3, ela já tem um volume muito grande, o que eu falaria? Prepara esse terreno, desintoxica essa paciente para quê? Para ela reagir melhor à cirurgia. Mas se fosse eu, entraria com certeza para a cirurgia, porque a cirurgia vai tirar aqueles adipócitos. E quando a cirurgia tira o adipócito e essa pessoa ganha peso, ela vai ganhar peso mais distribuído nas outras partes do corpo. Sabe aquela pessoa que faz lipo na barriga e aí não engorda na barriga e começa a engordar nos braços? Exatamente isso. Quando você tira o adipócito, ok? Você vai começar a ganhar peso o ganho de peso vai ser proporcional. Só que tem que ser uma cirurgia plástica de muita qualidade. Preparar todo o corpo antes. Eu faria sim, num grau 3 e um grau 4, uma cirurgia. Tiraria aquele adipócito ali, ok? E faria um tratamento muito pesado, com ozônio, com tecnologia, com frequência, com procaína, para desmanchar todas as fibroses que a pessoa já tem e que a cirurgia plástica causou também. E aí tem uma técnica que digamos que ela penteia as fibras. Que técnica é essa? Fala eu não conheço ainda. É uma técnica, eu até vou colocar na grade do curso, mas é uma técnica de movimento. É como se fosse a matriz celular. Faz em mim aqui, penteia. Quando, por exemplo, a pessoa senta aqui. Aqui fica uma dobra. Sim. E aí começou a fazer um emaranhado do tecido conjuntivo, da matriz. Sim. E esse emaranhado, digamos que obstrui o fluxo. Fluxo sanguíneo e fluxo energético. Fluxo da linfa e fluxo de tudo. E essa técnica ela faria assim, ó. É uma técnica de pressão. Entendeu? Sim. Tipo, aí tem uma cera que é como se eu esticasse, fizesse assim, ó. Assim, literalmente com movimento. E eu vou esticar essa fibra e essa fibra começa a se reorganizar e as coisas começam a fluir. Eu usaria essa técnica. Mas pós-cirúrgico? Antes e pós, né? Já para preparar isso. Antes e pós. Então quer dizer que é o seguinte, na grade agora do próximo ano, você vai trazer o tema lipedema? No próximo ano agora, né? Vai ser o tema da minha palestra de amanhã, que já é o nosso último dia, domingo. E por que eu trouxe? Por quê? Porque eu vi várias pacientes com esse problema. Não são 2 milhões, são 8. Olha! 8 milhões de mulheres
Então vamos corrigir. 8 milhões de mulheres estimadas no Brasil, que eu estudei bastante para trazer para desenvolver estratégias, para trazer o conhecimento na palestra. E não é só conhecimento, o meu objetivo é já vir com uma estratégia. O que você vai fazer no grau 1, o que você vai fazer no grau 2, qual que é a sua opinião para o grau 3, porque a gente da integrativa, a gente tem uma tendência, né? Ah, não, cirurgia não. Mas, gente, o psicológico desse paciente que tem lipedema é muito mais destrutivo do que a fibrose. Não, e outra coisa, o paciente que passa por uma abordagem de um tratamento desse, ele se sente muito mais confiante e mais seguro para fazer a cirurgia. Ah, com certeza. E como que você vai fazer, se você vai fazer uma cirurgia que você está inflamado, você não está preparado para não ter um bom processo cicatricial, por exemplo, aí você vai ficar aleijado. Aquilo que já era torto vai virar, aquilo que já era uma depressão vai virar um abismo, né? Porque as fibroses, etc, entendeu? Agora é o seguinte, já que a gente está falando de mulherada, todo mundo quer fazer agora procedimento estético de preenchimentos faciais. Aí eu te pergunto, doutora Fernanda Bem, uma das mestras e grande mãe da saúde integrativa no Brasil e no mundo, porque essa mulher é uma gênia. É melhor fazer um facelifting com colocar o enxerto de gordura ou fazer preenchimento com ácido hialurônico? Eu iria para exossomos, a utilização de exossomos. A mulher sai pela tangente. PRP com frequência, não iria... Tipo assim, e eu não sou tão contra assim, o ácido hialurônico. Você pode potencializar o ácido hialurônico. Fazer selfie? Fazer selfie. Então, agora eu sou totalmente contra o Botox, tá? E também Sculptra, plástico. Gente, plástico você está fadado ao fracasso da sua vida. Plástico? A cirurgia plástica? Não, plástico seria o Sculptra. Os bioestimuladores de colágeno, na verdade, são polímeros plásticos que eles fazem assim, ó. Isso, vai espalhando o polímero. Quando você espalha esse polímero, você cria um tecido cicatricial que a pele fica mais esticadinha, cheia de fibrose por baixo, travando todo o fluxo, e o plástico gerando reações imunológicas gravíssimas. Como que você vai, como fala o doutor Arturo, tirar esse plástico do corpo depois? A única saída para essas pessoas é neutralizar, vitaliciamente. Você vai ter que neutralizar isso. As pessoas estão tendo síndromes imunológicas gravíssimas por conta do plástico. E isso eu estou falando de quem coloca na face, quem coloca no glúteo e quem coloca na mama, prótese também. Mas, por exemplo, hoje os bioestimuladores como hidroxapatita de cálcio, todos eles têm essa base, eles não são biocompatíveis? Não. Sculptra, a base dele é um plástico. A hidroxapatita é um pouco diferente. Mas mesmo assim, tem outras opções que são muito melhores. Então, por exemplo, o que você pode fazer? A primeira coisa é parar de usar sabonete. Tá? Amo. A primeira coisa. Sabonete em barra primeiro, né? Porque a gente tem toda a mucosa do corpo. O sabonete da Nova Ciência, da Zeuclim, por favor. Toda a mucosa, por exemplo, tudo que tem contato do externo com o interno, tem uma mucosa, né? E tem uma barreira. E essa barreira tem um microbioma. Okay. Então a gente tem uma microbiota da boca, do esôfago, do estômago, do intestino, da vagina. E esse microbioma nos defende do meio externo e do interno. Então, o alimento é externo. Antes de entrar para a minha corrente sanguínea, ele passou pelo microbioma, pelas bactérias. Sim. E antes do que tem aqui no meio entrar em contato e entrar no meu corpo, ele passa pela barreira do microbioma que me defende. Por isso que a gente fala muito na pós sobre a questão das pessoas que ficam se tatuando, enchendo de metais tóxicos e pesados. Só é uma abordagem. Exato, isso já é ruim, mas hoje em dia, você não ter uma tatuagem não quer dizer nada, porque a gente está imerso num mundo muito super tóxico, né? Então, quando você usa um sabonete, o pH da pele, ele é um pH de 5,5. Quando você usa um sabonete em barra, qualquer sabonete ou sabão em barra, para ele ficar duro, tem soda. Eu sou farmacêutico, isso é a base da química, né? Ele tem soda. E o pH é alcalino. Então, quanto mais duro o sabonete, mais alcalino. E quanto mais alcalino, mais distante do pH saudável da pele. E você pode, se você mudar um pouquinho o pH da água de um aquário, você mata todos os peixes. Sim, essa é a base da teoria do terreno biológico. Não, isso
Exato. Se a gente mudar um pouquinho o pH da nossa pele, a gente mata todo o microbioma e a gente faz isso diariamente ou 2 vezes ao dia. Mata todo o microbioma, que é a nossa defesa, com aquele sabonete. Aí quando aquele sabonete, olha só, ele mata o microbioma, depois que ele mata o microbioma, ele tira a membrana lipídica de proteção e aí a pessoa entra na água quente, que faz vasodilatação para entrar aquelas milhares de toxinas da água do banho. Além do cloro. Então, assim, o cloro são 500 mil. Me fala uma coisa, eu assisti na sua palestra o tempo que você demandou para desenvolver esse produto aqui, que inclusive é o sabonete íntimo. Esse sabonete ele pode ser usado como sabonete íntimo e como sabonete para o corpo todo. Sim. Por causa não apenas do pH, mas dos produtos que tem dentro. Fala pra gente como é que foi o desenvolvimento desse produto. Desenvolver sabão, shampoo, condicionador orgânico é o maior desafio da indústria, né? É muito difícil você desenvolver, entregar o que o petróleo, o que o silicone entrega para um cabelo. Então demanda muito teste, muito tempo e etc, né? Para desenvolver um sabonete que limpa, né, que tem essa ação e não agride o microbioma, ele tem que ser muito bem testado e muito bem estudado. E esse sabonete, a gente conseguiu desenvolver um sabonete que limpa, mas com um pH de 5,5, que é o pH da pele. Então, quando você usa esse sabonete, você não está matando o microbioma. E a gente tem, em vez de cheiro, no sabonete normal, a gente tem fragrâncias sintéticas que são solventes. Sim. Nesse produto a gente tem óleo essencial, que entrega o cheiro. Quando você está tomando banho, você inala, você tem aqueles benefícios da psique também. E você penetra aquele produto para o seu organismo. Então a gente entrega os óleos essenciais. Então o cheiro é um remédio. E além de tudo, a base dele é a zeólita. A base é biocompatível. E a gente tem a zeólita que se liga com a toxina que é ácida, ok? Então a pele é um órgão de excreção que elimina essas toxinas num meio ácido. O pH não é 5,5? Sim. Ok? Então a zeólita absorve toxina em meio ácido, absorve essa toxina, se liga e limpa. Literalmente ele limpa. Mas a gente também tem que orientar a tomar um banho com uma água menos quente e colocar um filtro de chuveiro. A gente tem. Vamos ali na loja da Zeo Cosméticos, você já aproveita e mostra para mim, para o pessoal que está assistindo. Aqui no Congresso, gente, o Frei Caneca está fechado apenas para os estandes da Nova Ciência, Farmaquântica e, claro, o meu favorito, que é aqui, ó, Zeo Cosméticos. As linhas desenvolvidas dos cosméticos da Zeo Cosméticos são todos a base deste produto chamado zeólita. Aqui nós temos o hidratante. Doutora Fernanda também, eu acho que hoje, né, doutora, além da máscara, o hidratante e o sabonete são, assim, os campeões de venda de quem conhece a qualidade. Esse aqui é o hidratante que eu uso, meu hidratante de uso pessoal. É esse daqui. Por quê? Como a doutora falou, a quantidade de toxinas que a gente vive hoje, a gente não consegue viver numa bolha, né, doutora? Mas qual que é o segredo? Estar limpando sempre. Estar limpando e proteger, né? Então, assim, e não se intoxicar mais. Então, só o fato de você não usar um sabonete, você já vai melhorar muito. Porque a microbioma também cuida das pontes de colágeno. Entendeu? Então, assim, a coisa que mais envelhece é o sabonete. A segunda coisa que mais envelhece são os hidratantes caríssimos, cheios de tóxicos, né? Porque, assim, a gente quer usar um antioxidante. O que é uma oxidação? É a célula que está tendo que reagir com um tóxico. Aí você coloca um tóxico, você coloca solvente, etc, né? Então, a gente tem que parar de agredir, seria a primeira coisa de um tratamento de estética. Então, a gente desenvolveu esse sabonete. E por que a gente tem esse conceito do minimalismo? Então, é um único sabonete para rosto, para corpo, para área íntima. Porque você só tem um produto, tem uma embalagem, tem menos custo e um uso mais amplo. E a gente ensina também não tem que usar sabonete em toda a pele, gente.
Você tem que usar um sabonete na axila, na área mais íntima, uma quantidade menor do sabonete, um filtro de chuveiro importantíssimo. Você sabe uma coisa que é impressionante quando a gente começa a estudar? Você fala umas coisas que fica lembrando o resto da vida. Então, sempre quando eu vou tomar banho, o que eu presto atenção? Você já percebeu como as costas das pessoas, de todo mundo, ela não tem rugas? É a última coisa do corpo que envelhece? Você já percebeu? Porque as costas, ela não fica, a gente não lava as costas direito, ela mantém a gordura natural. Aí conecta aquela palestra que você falou exatamente sobre isso. Quando a gente vai no banheiro, se você toma banho, você não precisa se esfregar com sabão o corpo todo. Você lava as suas áreas íntimas, as áreas que você realmente suja bastante, e aí você mantém aquela gordura natural. Exato. Se eu tivesse aqui, se você me dar um minutinho, eu vou te comprovar com uma coisa assustadora. Vamos lá, eu vou com Não, você, vamos lá. Eu vou chamar ela aqui um minutinho. Vocês estão vendo como é que é o movimento da área da saúde integrativa? Olha essa mulher linda. Gente, essa aqui é a Renata. Se a gente fala de Zeu Cosmética, a gente fala com essa mulher aqui. Oi, Renatinha, tudo bem? Tudo bem. Eu adoro essa reação aqui, ó. Só a Fernanda vai fazer isso comigo hoje, É um caso gente. de uma pessoa, ninguém vai ver o rosto, então não tem problema nenhum, para falar exatamente isso que a gente está dizendo. Que é onde a gente mais usa esses produtos, é onde mais envelhece. E aí a gente tem um caso de uma cliente que a gente não vai mostrar o rosto, que ela tinha uma área íntima super... Fala para nós, Renata. Na verdade, ela teve a experiência de um clareamento na axila. E ela falou assim, bem, se a axila ela faz esse clareamento, imagina lá na minha parte íntima, que é mesmo a textura de pele, né? Gente, vou falar uma coisa. Uma área íntima, quando está escurecida, eu acho que qualquer mulher fica Incomodada. com uma baixa estima, né? Fica, e esse foi o caso dessa pessoa. E aí ela começou a passar e com 10 dias ela teve esse resultado. Eu não acredito. A gente vai jogar. Ela passou. A gente vai jogar essas imagens na edição. Sobe a imagem, produção. Ela passou. Inacreditável. Com desodorante. Peraí, só com o desodorante. desodorante. Imagina. Ela faz a higienização com o nosso sabonete, que também tem zeólita, e ela coloca, né, na parte do... Isso foi com 10 dias. Eu acredito que está até mais claro, porque ela faz com frequência. Imagina se ela tivesse feito com a máscara. Porque a máscara, para quem tem problema de acne, a máscara, vocês não estão entendendo, minha gente. Mostrar. O que eu quis dizer, né? Aonde que você mais limpa? É na área íntima e axila, é onde mais envelhece, onde mais você danifica. Quando você começa a ter um cuidado maior com essa área, que é um sabonete bom, e ainda você utilizou um produto que é o desodorante, que é carregado de zeólita, que absorve essas toxinas, que doa o silício para regenerar o tecido, acontece isso que aconteceu, é sensacional. Você sabe que a gente teve uma questão da Anvisa, e depois a gente pode editar essa parte no vídeo ou não, tá? Mas vamos falar sobre a questão da zeólita. A zeólita, quando chegou no Brasil, e hoje a doutora Fernanda, vamos colocar. A zeólita, quando chegou no Brasil, a doutora Fernanda já conhecia o potencial desse produto e decidiu trabalhar a sua linha de cosméticos com esse produto. Trouxe o pó da zeólita, que é a zeólita que você fornece hoje, ela tem uma extração, posso dizer essa palavra, especial, ou seja, ela se torna quase como uma nanopartícula, é isso que eu posso dizer? É assim, como que aconteceu a história da zeólita, né? Eu tenho uma grande amiga de Curitiba, e eu tinha uma clínica em Curitiba, e a primeira paciente que se curou em Curitiba, sem químio, sem rádio, de câncer, foi a dona Silvia, e a filha da dona Silvia é a Malu, que se tornou uma amiga minha. E essa Malu, ela ama, minha amicíssima, ela ama tudo que é natural, tudo que é descoberta e etc, né? Então ela falou assim, Fezinha, eu descobri um produto que tira a toxina do corpo, que neutraliza a radiação. Eu falei, sério? Como assim um produto que tira toxina e não tira um mineral? É isso, não sei o quê. Eu falei, tem um cara que lá em Natal tem esse produto que se chama zeólita. Sério, Thomas. gente, isso foi Thomas. Isso foi no sexta-feira, na segunda-feira a gente estava indo para Natal. Foi uma coisa assim sensacional. E ela falou, eu tô indo para Natal
tem uma viagem, vamos junto. Eu falei, vamos, né? Imagina uma coisa que tira a toxina. Porque até então, a única coisa que a gente tinha que tirava a toxina é hidrovitalis. E se eu tiver algo que apoia, que o paciente possa usar no home care, o meu aluno vai ter muito mais resultado. Então a gente foi para Natal e eu conheci o Thomas Zandi. Thomas Zandi, ele é um suíço que teve uma doença degenerativa em sistema nervoso central e ele fez, parece que 40 sessões de radioterapia, ele é surdo de um ouvido. E ele ficou muito debilitado, muito magro, muito doente. Inclusive, ele tem o vídeo no YouTube contando toda a história de como que ele descobriu a zeólita e conseguiu se curar através da zeólita. É lindo, é lindíssimo. Ele é uma pessoa sensacional. Ô Fê, e aí no caso assim, ó, Então, a zeólita está incluída dentro de grande parte dos tratamentos. Sim, porque quando eu fui lá, só para concluir, né, quando eu fui para conhecer o Thomas, e ele falou desse mineral, eu fiquei super encantada, né, um mineral que tira toxina, ele está atuando na base da saúde de todas as pessoas, porque não existe tratamento, não existe como você melhorar nada num paciente se você não começar a detoxificar, porque essas toxinas, elas inviabilizam a imunidade, elas competem com as enzimas digestivas, elas fazem estagnação do fígado, elas se ligam nas nossas glândulas endócrinas, elas se depositam no nosso cérebro. Sim. Como que você quer tomar um nootrópico para o cérebro se você não tirar a toxina que está derretendo o seu cérebro? Não faz sentido. Então, quando eu descobri, eu amei, me apaixonei e comecei a falar para os nossos alunos. E aí, o que aconteceu? Porque você falou da história de Anvisa, né? Essa zeólita é uma zeólita que vem de Cuba, que o Thomas estava trazendo para o Brasil. Porque Cuba é um lugar pouco industrializado e a zeólita absorve essas toxinas do ambiente também. Então, uma boa zeólita é uma zeólita que absorveu pouca toxina do ambiente. Então, ela absorve toxina do ambiente e depois que a toxina entra nela, ela não solta. Então, quanto aquela zeólita ainda tem de capacidade para absorver toxina? Para sequestrar essa Exato. toxina. Então, mas tem zeólitas que já vêm saturadas, que não fazem efeito, e tem zeólitas que tem muita capacidade de absorção, que no caso a melhor zeólita do mundo é essa zeólita que vem de Cuba. Porque ela também é frequenciada, gente. Também. Então a gente também começou a frequenciar a zeólita porque ela tem muito silício e o silício ele é um excelente receptor frequencial. Então a gente gravou frequência de diamante, frequência de fígado, de pineal, de tireoide. Então a pessoa toma a zeólita, ela detoxifica e a zeólita ainda carrega um campo informacional para o organismo da pessoa. Então a gente começou a desenvolver a zeólita como suplemento aqui e a gente não tem a zeólita dentro da farmacopeia para enquadrá-la como suplemento. Tá. Então, a única forma da gente ter aqui no Brasil, legal, hoje, a zeólita, é através do cosmético. Então, a gente tem uma máscara cosmética, que é a zeólita pura, na realidade, e a pessoa é livre para tomar se ela quiser. Tomar e fazer como você quiser. Eu vou explicar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Existem dois tipos, existe a Silver e a Gold. Então você vai pegar o medidor, tá? Você vai colocar ela dentro do copo ou fazer uma pastinha. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui um pouquinho, pode? Esse aqui é mostruário, né? Mostruário. Ó, aqui. Coloca água e vira uma pastinha. E ó. Gente, não tem gosto de nada. Não gosto de nada. Pra eu que gosto de tomar um açaizinho que tem aquele gosto de raiz, assim... Acorda de manhã, toma zeólita, ela vai suprir o seu silício no corpo, ela vai sequestrar as toxinas que você precisa. Começou a sentir que vai ficar com gripe? Bom, toma zeólita. Todos os estudos da zeólita são 120 dias de tratamento para você limpar o seu organismo. E depois só manutenção. Mas só que na prática, nesse mundo tóxico que a gente está vivendo, a gente toma... diariamente, fora. Você sabe o que eu falo? Você tomou um banho de água quente, com água com cloro, você termina o banho, o olho sai vermelho. Sabe quando você toma um banho e tem sensibilidade ao cloro? Já deixa a zeólita no banheiro e toma um copinho com zeólita para limpar o cloro, para você aquele cloro do banho já não te intoxicar. Ou então você foi numa festa e bebeu.
toma zeólita que ela vai absorver o álcool que você tomou. Ah, não sabia. Tem na Alemanha tem um produto chamado Alcovit, que é para ressaca, que é zeólita para absorver o álcool. Se vocês colocarem zeólita no Google acadêmico, só zeólita e câncer tem mais de 76 mil artigos científicos, só de zeólita e câncer. Eu apresentei na aula os casos clínicos de pessoas que se curaram de câncer, câncer de próstata com metástase óssea, câncer de pulmão, unicamente com zeólita. Ô, Fê, eu faço também com a zeólita. Se tiver uma picadinha no Felipe, meu filho de amor, eu coloco óleo de coco, a pastinha de zeólita e ele, na hora que der a picadinha, na hora para de coçar. Por quê? Porque a zeólita absorve metais tóxicos, solventes, ela absorve aflatoxinas e ela também absorve histamina. E aí a histamina, que é aquele vermelhinho, é gerado pela histamina. Então essa histamina que gera coceira, que gera reação alérgica, então quando você coloca a zeólita, absorve a histamina e você doa o silício para a regeneração do tecido e aí ele é sensacional. Não, e na realidade é o seguinte, se a pessoa está tendo muito processo alérgico é porque ela está inflamada ou ela tem algum tipo, ou seja, você compra a zeólita para tomar e para passar. Exato. E assim, né, por exemplo, a gente tem a farmaquântica e na farmaquântica, gente, eu sou... A farmaquântica, eu tenho a farmácia desde que eu me formei, tem 15 anos já. Mas antes era Alecrim, agora é farmaquântica. E o que eu queria dizer? Hoje eu sou a maior compradora do Brasil de Adidal. O que é o Adidal? Uma enzima que degrada a histamina, porque a histamina gera muitos malefícios para a saúde. Crises de dor de cabeça e etc. Então hoje eu sou a farmácia que mais compra Adidal do Brasil, do fornecedor. Mas você adiciona o Adidal aonde? Não, aí que tá. O Adidal custa R$300 para 30 dias. Uma zeólita custa, sei lá... Hoje, a gente tá falando 2024, acho que tá 69. R$69, tira metal, tira o solvente, tira a aflatoxina e tira a histamina por 69. E eu sou a maior fornecedora do Brasil de Adidal que paga R$300 só para tirar a histamina. Faz sentido? Então, mas então onde é que você está colocando? Você está jogando pelo ralo? O que você está fazendo? Sim, o que eu estou falando? A pessoa se beneficia tomando Adidal, claro que sim. Mas se ela conhecesse a zeólita, ela não ia estar tomando Adidal. Agora, é porque assim, as minhas raízes loiras, sabe? Agora que caiu, eu entendi. Entendeu? Ou seja... Assim, eu sou uma farmácia, não são todos os clientes que são meus alunos. Sim. Então, quem não é meu aluno, vai lá... nem todas as pessoas têm o conhecimento que a zeólita absorve histamina. Sim. Então se fazem vários cursos sobre histamina e eles aprendem a prescrever Adidal, que custa R$300. E a gente vende muito Adidal. E eu fico pensando, nossa, se essas pessoas falta conhecimento, se elas soubessem que a zeólita absorve a histamina, né? E assim, a gente tem um público hoje que ele é autodidata. É aquele que, e você sabe também que dentro do seu curso, dentro da pós, grande parte do pessoal que vem não são profissionais da saúde. Quando conhecem a zeólita, né? quando conhecem a zeólita... É assim, ó. A gente, por exemplo, a gente tem um curso de formação, a gente forma aquela pessoa que é de outra área em um terapeuta. A gente forma terapeutas. Se esse terapeuta quer se especializar mais, ele aproveita essa grade horária e migra para pós-graduação. E se o pós-graduado quer se especializar mais, ele aproveita a grade horária e migra para o nosso mestrado. É um caminho de ensino, de aprofundamento. Mas essas pessoas que começam, a maioria delas começam, tem gente que já começa na pós e tem gente que começa na formação. E qual que é o meu maior desafio dentro do ensino? É fazer com que o meu aluno tenha sucesso. Sim. Então eu tenho que ensinar uma técnica que o cliente dele... Imagina, eu tenho uma advogada que se tornou terapeuta, por exemplo, você. O seu sucesso, a sua continuidade até o meu mestrado depende dos seus resultados, senão você vai parar aqui. Sim. Você não vai ter dinheiro para ir para um mestrado. Sim. Né? Não é só por dinheiro, é por uma questão de ética também. Então... eu preciso ensinar técnicas que essas pessoas consigam ter resultado. E não adianta eu ensinar técnicas que custam muito. Eu tenho que ensinar uma técnica que o seu paciente que você está começando tenha adesão. É fácil passar um produto de R$70, cheio de estudo científico, cheio de depoimento? É fácil?
Você passa e o que vai acontecer? O seu paciente vai ter resultado e aí você vai ter mais pacientes. E quanto mais pacientes você tem, mais você estuda comigo, mais você, enfim, né? Mais casos diferentes você começa a tratar. E a zeólita, ela trouxe essa bênção para o Instituto, para a instituição de ensino, para todos os alunos, porque ela literalmente é o primeiro produto que deve ser prescrito, né? Porque com custo baixo você trata as bases, você detoxifica. Não tem pessoa que não perceba a melhora. A gente sabe que hoje, eu vou só fazer minha última pergunta, que tá maravilhoso, eu passaria o dia todo com você. Hoje, a união que há alguns anos atrás, um grande encontro aconteceu de Fernanda Ben e Alexandre Távola. Esses filhos que foram gerados nesse encontro, hoje eles já estão com alguns anos, já devem estar com 6, 7 anos. Sim. E olha, eu considero cada aluno e cada participante deste evento como um filho desse casal. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os casais da saúde integrativa, os que já existem e os que ainda não existem, porque tem muitas mulheres que eu sei que seguem a gente, que vão ter os seus relacionamentos, assim como você é feliz, assim como eu tive, né, manifestei e também tenho hoje um relacionamento muito bom. Qual a mensagem que você entrega para eles? Confiem, né? Abra seu coração, se coloque aberto para o mundo e entre em ressonância com a sua felicidade. Porque aconteceu isso comigo, né? Eu sempre tive esse desejo de mais conhecimento, de conhecer soluções. Eu sempre quis oferecer soluções para os pacientes. E aí, quando eu conheci o Alê, foi uma união de tudo isso, né? Eu achei ele muito inteligente, ele estava alinhado com aquilo que eu pensava. Eu gostava de trocar ideia com ele, né? E ele tinha um propósito que era o mesmo propósito que eu, que era desenvolver soluções, levar soluções para as pessoas. E hoje a gente tem um propósito juntos que é maravilhoso. A gente dá aula junto, ele desenvolve a parte de tecnologia, que eu não entendo nada de desenvolvimento, eu entendo o objetivo e a prática, mas para desenvolver, claro que nada, né? E aí eu fico na parte do desenvolvimento da bioquímica, dos micronutrientes, dos cosméticos, eu sou farmacêutica. E a gente leva essas soluções mais práticas e acessíveis. A gente sempre quer levar acessibilidade para os alunos, para que eles consigam passar para os pacientes deles e consigam prosperar. E eu já vi vários casais se formando, você é um casal que se formou. Eu lembro como se fosse hoje. Foi num congresso da Nova Ciência. Foi o primeiro congresso pós-pandemia. O primeiro congresso que você conheceu o seu amor, que é o Dr. Rodrigo 25, que ele hoje é um dentista assim, referência aqui no Brasil de odontologia. Ele foi meu colega há 9 anos atrás, eu fui colega dele numa pós-graduação e estava ele lá estudando junto comigo sobre biofísica, se preocupando como ele poderia o quê? Melhorar o resultado dos pacientes dele, né? Então, porque hoje, na odontologia, olha só, a pessoa tem um canal. Se ficar com o canal é ruim, ok? Se colocar um implante, não é natural, mesmo que seja um de zircônia. Se tirar, então não é bom também. Se tirar o dente é pior ainda, porque não vai mastigar, não vai digerir. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o que acontece? A biofísica traz uma solução. Então, lá eu sou paciente do Dr. Rodrigo, o que eles fazem? Vai fazer um implante de zircônia, neutraliza esse implante. Se neutraliza esse implante através de uma tecnologia, o sistema imunológico não vê esse implante, não gasta, não reage contra. Ponto 2, eu posso gravar a frequência. Por exemplo, se é o dente 21, que eu não sei qual é o 21, tá? Mas se é o dente... Ixi, foi feio logo da frente, né? Mas se é o dente 21, por exemplo, que a pessoa perdeu, ela grava naquele implante
e naquela coroa a frequência do dente 21, que existe software com a frequência do dente. Então o cérebro, quando bate dente com dente, ele entende que aquele dente está ali E manda sinal pro e órgão manda sinal relacionado. para o órgão relacionado. Isso é a nova odontologia. Eu falei para o Rodrigo, sai da odontologia biológica, faz a nova odontologia biológica. Odontologia biofísica. Que é a odontologia biofísica, que é a única, literalmente não vai ter jeito, que é a única que vai conseguir tratar o campo informacional. Até hoje não inventaram um dente real. Daqui a um tempo, pode ser que com célula-tronco, eu vou dizer que tem esses estudos que você coloca a célula-tronco, sei lá, e aí eu faço não é célula-tronco. É uma modificação gênica que nasce um terceiro dente. Gente, eu também já vi, já tem na China. Mas vai demorar uns 30 anos e você tá com esse problema odontológico antes dos 30, procura uma odontologia, uma nova odontologia. Ô, Fê, biológica. então é o seguinte, só para finalizar, a gente vai fazer o seguinte. Quem está assistindo a gente agora, vamos profetizar na vida deles? Vamos profetizar para que 2025 vocês, Amém. alunos, vocês que conhecem o Instituto, vocês estão com a gente, mulheres, vocês que sonham em ter uma vida estável, vocês terem um relacionamento, você que é homem e participa e faz parte dessa egrégora, a gente deseja na vida de vocês saúde, sucesso, dinheiro, paz, amor, família, harmonia, dedicação, realização e que tudo na vida de vocês venha com facilidade, alegria e glória. Se você está assistindo, eu estou profetizando, a gente está profetizando na vida de vocês. Um beijo. Obrigada, minha rainha.